Bem-vindos à quinta parte da nossa aula sobre a história da educação cristã. Nesse vídeo, nós vamos tratar do século IX ao século XIII, o período escolástico. Né? Como a gente já viu, já estamos estudando, já vamos na nossa quinta aula. Na Europa, a partir do século V, século VI, toda a educação ela é educação cristã, nesse período europeu, a partir do século V, VI ali, quando o Império Romano declina, quando o Império Romano ele cai, né? A igreja toma as rédeas da sociedade europeia, serve como ponte de interligação entre as culturas, entre os vários reinos ali que agora estão divididos, não estão mais sob a tutela de Roma, e a educação cristã, como vimos na última aula, ela vai dominar esse períodozinho aí, que nós vamos dar continuidade nessa segunda parte. Como vimos na primeira etapa da Idade Média, do século IV ao século VIII, chamado período patrístico, né, o cristianismo domina toda a educação. Ou seja, toda a educação europeia nada mais é do que a educação cristã, porque agora a igreja oferece um sistema de ensino através dos mosteiros e através das suas escolas catedráticas. Né? Como vimos também, o objetivo inicial das escolas catedráticas e dos mosteiros era formar clérigos, né? Eram formar padres, mas com o passar do tempo, essas escolas vão ser abertas e vão começar a receber os nobres. E, como vimos, toda a educação, né, nesse período, é educação cristã. No final do século VIII, o rei Carlos Magno construiu várias escolas, mosteiros e catedrais, para que os leigos fossem ensinados. As escolas eram lideradas por um escolástico, o eclesiástico, que respondia ao bispo. Então, aqui é uma figura importante, já nesse finalzinho do século VIII, no finalzinho do período patrístico, como nós falamos, é o rei Carlos Magno. Ele vai traçar um sistema educacional quase que universal ali para a Europa, não é? Ele vai traçar, ele é autodeclarado, né? O novo imperador, entre aspas, ali, se autodeclara o novo imperador, com a ajuda da igreja, é claro, e ele vai construir um sistema de ensino com a ajuda da igreja. Ele vai construir vários mosteiros, várias escolas catedráticas, que depois vão ser transformadas em universidades. Então, com o rei Carlos Magno, a educação ela agora se abre para todos, né? Não é só mais para a formação do clero. Anteriormente, a gente já estava vendo que a educação cristã ela abriu as portas também para os nobres, né? Para os filhos dos nobres, né? Para a formação da corte dos nobres, dos secretários, das pessoas que serviam o rei. A igreja já tinha aberto as portas, ali, principalmente século VI, século VII, para essas pessoas, para formar ali a elite, né, dos reis, dos reinos. E no século VIII, o rei Carlos Magno torna isso quase que universal. Né? É um dos grandes marcos da história, não só da educação cristã, mas da educação como toda, desculpem, o rei Carlos Magno ele traz essa ideia de uma universalidade educacional para todos, né? Todos entre aspas. Então, ele vai construir várias escolas catedráticas ligadas às catedrais, né? A várias escolas e vários mosteiros. Os mosteiros também vão servir para receber os leigos e serem os filhos também dos nobres, é óbvio, para serem educados ali nas escolas catedrais que ficavam nos centros urbanos, como vimos, e os mosteiros que ficavam mais afastados, mais distantes dos grandes centros urbanos e as escolas como um todo, né? Então, ele vai aí abrir várias escolas com a ajuda da igreja, não é? É a igreja que vai coordenar, mas Carlos Magno, ele patrocina a educação, e como lembrando que nesse período toda educação é educação cristã. Outra coisa interessante também é que foi elaborado um plano educacional nesse período com Carlos Magno implanta esse sistema educacional, elabora-se um plano, um programa educacional que incluía as 7 artes liberais, que incluía o quadrívio, composto por aritmética, geometria, astronomia e música, e o trivium, né, composto por gramática, lógica e retórica. Nos séculos XI e XII,
surgem as universidades que se firmam no século XIII. Então, vamos tentar entender. Carlos Magno, ele cria ali várias escolas com a ajuda da igreja, não é? A igreja oferece a educação, mas Carlos Magno patrocina e elabora um sistema educacional composto pelas 7 artes liberais, né? O quadrivium e o trivium, e essas escolas, mais adiante, elas vão dar origem às grandes universidades. Ou seja, no século XI e século XII vão surgir as primeiras universidades, que se firmam no século XIII. Há uma redescoberta, já nesse períodozinho aí, que a gente vai chamar de escolástica, né? Há uma redescoberta da filosofia aristotélica, não é? Que até a patrística, o pensamento filosófico que prevalecia era o de Agostinho, com grande influência do neoplatonismo, né? Nesse período até o século VIII, há uma grande ênfase na filosofia metafísica de Platão, né? No pensamento abstrato. Né? Agostinho vai trazer isso, como vimos na última, nossa aula 4, a questão do mestre interior. Mas já no começo aí do escolasticismo, né, século IX, século X, vai haver uma grande redescoberta de Aristóteles, que era uma filosofia mais prática, mais pragmática, né, que trazia a astrofísica, que trazia uma interpretação das ciências da natureza, né? Então, há um redescobrimento dessa filosofia aristotélica e muito pela influência dos árabes, né? Outra coisa que a gente não comentou, mas está crescendo aí, né, paralelamente o sistema árabe, né? A religião árabe está crescendo muito e eles começam a redescobrir, eles começam a explorar as ideias de Aristóteles e a igreja também começa a enfatizar Aristóteles, né? Que dá um novo formato à educação e à filosofia. E esse período recebe o nome de escolástica. O período a partir desse momento vai se chamar escolástico, né? É claro que a gente sabe que eles não tinham noção desse nome, né? Quem está dando esse nome somos nós no presente momento, quando analisamos aquele período. Tá ok? Então, vai dar uma grande ênfase ao pensamento aristotélico e damos o nome desse período de escolástica. A lógica aristotélica, né, é usada como ferramenta para se provar e justificar os dogmas cristãos. Destaca-se Anselmo, de Cantuária, e principalmente Tomás de Aquino, que dará uma interpretação cristã à filosofia aristotélica, né? Tomás de Aquino ali vai dar uma resposta aos árabes, que ele, segundo ele, não estavam usando corretamente, não estavam interpretando corretamente a filosofia aristotélica, e Tomás de Aquino, ele se mostra ali como o grande intérprete da filosofia aristotélica, dando uma visão cristã dessa filosofia aí. Então, uma diferença grande entre Tomás de Aquino e o pensamento anterior, que era o pensamento agostiniano, é que exatamente no pensamento agostiniano, se você tinha cristianismo e a filosofia grega e o cristianismo prevalecia, né? Quando você tinha que escolher um dos dois, você dava ênfase ao cristianismo e pouca ênfase à filosofia, embora a filosofia pudesse ser usada para glorificar a Deus, né? Como nós vimos na última aula, ser um instrumento para o reino de Deus. Em Tomás de Aquino, a filosofia aristotélica e o pensamento cristão, eles são paralelos. Não há uma ideia de subordinação, como havia no pensamento agostiniano, com Agostinho, né? Onde a filosofia deveria ser subordinada ao pensamento cristão, ao cristianismo. Não é? A filosofia devia ser subordinada. Já em Tomás de Aquino, o pensamento filosófico e a doutrina cristã, os dogmas cristãos, eles são paralelos, eles coexistem, não há subordinação. Embora podemos usar, né, eles podiam usar a filosofia para
provar os seus dogmas, as lógicas, né? Usar a lógica aristotélica para provar os dogmas cristãos, e o exemplo mais claro são as 5 vias da existência de Deus, né? As provas da existência de Deus que Tomás de Aquino vai desenvolver, né? As vias e as provas em prol da existência de Deus que o próprio Tomás de Aquino vai desenvolver aí, porque ele vê a filosofia grega coexistindo com o pensamento cristão, e eles estão paralelos. Não há uma subordinação como existia em Agostinho. Começa a haver um debate acerca da relação entre a fé e a razão, não é? Como ele coloca, a filosofia agora é colocada em paralelo ao pensamento cristão, à doutrina cristã, então começa a haver um debate, né? Os debates eram constantes dentro das universidades sobre essa relação entre fé e razão, que vai se refletir diretamente na educação cristã, culminando com um questionamento sobre a liderança da igreja sobre o sistema educacional. Pronto, a partir do século XII, século XIII, vai haver um grande questionamento, porque novas classes sociais vão surgindo, os burgueses vão começar a surgir, vão começar a ganhar destaque, e vai começar a se questionar por que só a igreja oferece educação. Por que só existe a educação oferecida pela igreja? E vão começar a surgir, é interessante que agora vão começar a surgir as chamadas escolas laicas, né? Vai começar a surgir escolas não ligadas à igreja, universidades também não ligadas à igreja, já no finalzinho desse período escolástico, aí século XIII. Então, todo esse questionamento, né, todo esse pensamento filosófico, ele vai levar a esse debate, a esse questionamento, né? Esse questionamento aí, e no final do século XIII começa a ser esboçado o humanismo e um secularismo que aparecerá nos próximos séculos. Então, no finalzinho da escolástica, né, nós vamos ver aí esse grande debate entre fé e razão, esse questionamento que vai se fazer acerca da autoridade da igreja. A autoridade da igreja vai ser colocada em xeque, né? Temos aí a questão do pensamento cristão, da educação cristã e da questão da educação como em si vai ser muito debatida, não é? Porque vai exigir-se, vai começar a se debater, vai começar a se questionar por que toda educação tem que vir da igreja, porque a igreja domina a educação, porque não tem uma educação laica, uma educação livre da influência da igreja, não é? A questão da fé e da razão, com Guilherme de Ockham, aí vai colocar a sua navalha, né? Vai fazer uma secção radical entre fé e razão, vai haver essa separação radical com Guilherme de Ockham, né? Então, começa a se questionar por que toda educação ela é promovida ou deve ser promovida pela igreja. E começam a surgir as escolas laicas, os árabes também começam a oferecer sistemas de educação na parte oriental ali, né? E a Europa começa a entrar em efervescência, e há um grande pensamento, uma grande efervescência que vai levar a um humanismo, né? A um secularismo, né? A uma divisão, as pessoas não querem mais a autoridade da igreja, e a partir desse momento vai se questionar a questão da educação cristã, né? Vai começar a se questionar. E nós comentamos de um período lá que começa do século VI ao século XII, século XIII, onde toda a educação era a educação cristã, e agora começa a ser questionado isso. No próximo vídeo, nós vamos debater exatamente esse período de efervescência, onde vai começar a surgir o secularismo, o humanismo, né, com a renascença, né, com o período renascentista, e a educação cristã ela vai começar a sofrer questionamentos muito fortes. Vai haver um grande questionamento acerca da educação cristã. Nós vamos comentar isso no próximo vídeo. Se quiser nos acompanhar, nos segue lá, e também dá um joinha aí pra gente, dá um ok aí pra gente, para nos ajudar nesse vídeo.
Até a próxima, na nossa próxima etapa, nós vamos debater a educação cristã no período renascentista. Até lá.